Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao vivo da capela, Palavra de Deus. Essa parábola é fantástica, o joio. São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 até o final, até 30. Preste atenção. Jesus contou outra parábola e ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras, de onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi que vão fazer com a colheita. Arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para serem queimados. Depois colhem o trigo e ponham no meu depósito. E quando Jesus usava as parábolas, ele pegava com pessoas que estavam lá, realmente era o dia a dia deles. Então, olha a explicação que eu postei para vocês. Está em todas as redes sociais. Vou colocar aqui a explicação e vocês vão estar olhando. Olha lá, peraí, ó. Show outro joio? Ó, então esse aqui é um... Esse aqui é o trigo. Esse é o joio, né? É. Então vamos mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Vamos lá. Agora, onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó, para vocês verem, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto, Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só palha só. Agora o E ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz, Isso dá uma pregação. pra aplaudir de pé, hein? Já tinha visto, Padinha? Mário? Padre, eu vou ser sincero, eu já tinha visto esse vídeo na internet já. também já tinha visto, viu, Padre? Incrível, incrível mesmo. Então, porque fica com quem não viu, tá aí a explicação. Vamos comentar um pouquinho aqui. Quem que semeia é uma praga, tá? É alguém maldoso que faz isso, né? Se você tirar, você busca até, depois eu fui até pesquisar sobre isso. Eles são idênticos. Então você vai acabar Igualzinho, né, Padre? Igualzinho, Padre. Igual você vai perder. A diferença, um é estéril, não tem fruto, e o pior é que ambos se alimentam, né, do campo, né? Mas você tem um perigo de ao pensar, achar que são iguais, entre aspas, são semelhantes, mas não são iguais. Um produz fruto, o outro não. E aí eu lanço a pergunta: e nós? Estamos produzindo frutos? Tem que certas coisas você tem que ver para crer. E como ver nos ajuda. Você vê, são iguais. A gente fala joio e trigo, a gente pensa que são diferentes, são iguais. A diferença está no fruto. E aí eu volto de novo para a música. Saúde mental. O que você está semeando na sua cabeça? O inimigo quer colocar joio. Padre, o mundo está na aparência e sai da essência. Vem, Espírito Santo. É que eu vou pedir, abençoando a sua casa. Abençoando a sua casa. Padre, não esqueci não. Ontem estávamos no quarto. Na verdade, eu achei que muitos ficaram até no banheiro. Infelizmente o banheiro, que devia ser um lugar para nos purificar, limpar, se torna um lugar de chorar de muitas pessoas. E aqui eu lanço a pergunta: qual o lugar da sua casa, isso mesmo, que você não se sente bem? Olha só a pergunta:
Mari e Pandinha, eu não vou colocá-los assim, porque nós vamos proteger as pessoas, tá? E eu também quero protegê-los. Não me respondam, ok? Ok. Mas se existe um lugar na casa de vocês que você não se sente bem, ou que alguma coisa... Eu vou dar um exemplo agora que eu estou falando em unção. Tem uma pessoa, por causa da pandemia, o lockdown, e até então ela amava a casa dela, mas após o lockdown ela não podia sair, então ela ficava, só o fato de ela ficar presa em casa, isso gerou nela um trauma. Muitas pessoas, Mário e Pandinha, você imaginava até não poder ir na igreja, Não, tá? Até a igreja eu foram nunca tinha fechadas, visto, você não padre. podia sair, então é algo que histórico, ficou na história. Foram 5 meses, literalmente, eu sei, por causa do santuário ficou fechado, a gente não podia sair. Tá? Eu podia sair, eu saía com máscara, não podíamos nem... o medo de tocar aqui lá, o santuário ficou, graças a Deus, funcionando através das redes sociais e da TV. E muitos puderam ter a missa, graças a Deus, porque tínhamos isso, senão nem vocês poderiam acompanhar a missa. Então, obrigado, Jesus. Você vê a que ponto, só para entendermos, o que isso faz, isso é trauma. Então, e você já parou para pensar que tem várias pessoas que, por causa, depois do lockdown, depois da pandemia, não tiveram mais alegria na sua casa. Em vez, a pandemia poderia ter mudado, porque atingiu a todo mundo. Não tem classe social, várias pessoas de todas as classes sociais morreram. Porque fala isso, aquilo, todos, não teve, atingiu a todos. E mostra a nossa fraqueza e debilidade. Devemos entender, meu Deus, isso aqui é uma passagem. Amados, no amor, no carinho, Jesus derrama a tua unção. E não pare de orar, não pare de orar. E o que fazer, Padre? Nós não sabemos quem é joio e trigo. O que eu sei é que eu sou formiguinha de Jesus. Mário, você quer ser uma formiguinha de Jesus? Sempre, padre, sempre. Pandinha, você quer ser uma formiguinha de Jesus? Sempre, padre, sempre. Padre, por que formiguinha de Jesus? Porque a formiguinha não faz... Por que você a usa como exemplo? E não um elefante que é enorme? Porque a formiguinha, apesar de ser pequenininha, ela carrega 10 vezes mais o peso do que ela... Uma formiguinha. Vocês não têm noção, em proporção. Elas carregam e não é para ela. É em prol do formigueiro, do Rei Jesus. Obrigado, Senhor. No mundo que as pessoas estão na aparência, não, nós queremos estar na essência, que é Jesus. Pense nisso, atenção para essas duas formiguinhas que foram fantásticas agora no intervalo. E eu gostaria de colocar a conversa aqui para todo mundo, no mundo todo acompanhar. Mário, começa, Mário, você colocou... põe a tua colocação, por favor. Sim, é que eu me surpreendi muito, padre. Quando o senhor falou agora há pouco se existe algum local da nossa casa onde a gente não se sinta bem, eu não imaginava que as pessoas fossem falar o próprio quarto. Eu achava que o próprio quarto seria o único local da casa onde a pessoa consegue se refugiar, consegue ficar ali no cantinho dela em paz. Mas não, no momento que o senhor falou, padre, foi meio que imediato que começou o meu quarto, padre, o meu próprio quarto, padre. Muita gente mandando. Tem vários psicólogos, até psiquiatras nos acompanhando. Estamos no Janeiro Branco, não terminou ainda, que é por saúde mental. Pandinha, você foi assim, de 0 a 10, 11, assertivo. Por favor, dá a tua resposta, que você respondeu agora pro Mário. Eu falei o seguinte, padre, no intervalo, que infelizmente o quarto, ao mesmo tempo que é bom, ele é uma coisa ruim. Porque quando a pessoa está depressiva, está passando por dificuldades, ela se tranca no quarto. Apagam-se as luzes, não tomam banho, não querem comer, não querem visita de ninguém. E ali é onde acontece o problema, porque a depressão toma conta da mente dela, da cabeça dela, e o sofrimento vem. E só orando, só buscando a Jesus para sair desse fato. Infelizmente, eu tenho conheço jovens assim, bem próximos a mim, padre, que passam por isso. E a família inteira sofre, todo mundo sofre, fazemos orações, alguns se recuperaram, mas outros ainda continuam nessa mesma vida. E é muito triste, é muito triste.
E não Mas ao para, mesmo viu, padre? tempo, Olha aqui, nós ó. estamos aqui. O lugar, fala. e não para. Bom dia, boa tarde, boa noite, padre. É o lugar que fico triste. Eu começo a chorar. Sempre quando eu entro, é o meu quarto. Mais um aqui, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não me sinto nada bem quando estou no meu quarto. Gente, vocês não têm noção o que Deus vai operar. Padre, você está mexendo. Tem uma pessoa agora até meio brava comigo. Poxa, padre, você está tocando na minha ferida, né, desencadeando, né, fatores desencadeantes, que é o gatilho. Não, eu estou aqui em nome de Jesus para levá-los à cura. É Jesus que nos cura. E Jesus quer tocar na sua ferida. Dói, mas cura. Desconfie dos remédios que amigo, quando você já ralou a perna? Já, pai. E aí você colocou um certo remédio e aí arde. E naquela época ele ardia. Hoje não arde não, naquela época ardia muito, hein, padre? Então, mas você sabe que... Bom, eu não sou médico, né, para poder falar, mas o remédio bom muitas vezes dói um pouquinho, mas funciona, tá? Funciona e cura. E vai lá, cicatriza. Lembrando que eu estou numa fase fantástica, um ciclo especial da minha vida. Estou no jubileu de Naka, onde eu vou pegar as feridas e envolvê-las no sangue de Jesus. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de 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 Jesus. E eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Prestem bem atenção. O Senhor é unção de Jesus. O Senhor quer abençoar o nosso quarto. Por favor, se hoje você não está no seu quarto, então depois pega o Spotify, acompanhe na hora da oração, porque eu vou pedir essa bênção. Se o seu quarto é uma bênção, se você deita e graças a Deus se realmente refortalece, tá? Graças a Deus meu quarto é uma bênção, tá? Não, teve uma época que não foi uma bênção, foi um período da minha vida, mas verbo estar, foi o verbo estar. Pode não estar uma bênção, mas ele é uma bênção. Nossa, e vai se padre, tornar uma bênção. É incrível. Tá? Olha mais um aqui, ó. Oi, padre, o meu quarto me suga a energia. Eu não durmo bem, mas ao mesmo tempo não consigo sair de lá. Olha aí, Pandinha, que você falou. Não consigo, né, sair de lá. Agora, uma coisa que é interessante. Vamos lá. O que é um quarto? Uma das coisas que eu tive que readaptar, não importa onde você vive. Quarto é para dormir. Quarto não é para comer. Ok? Ok. Quarto não é para ficar padre. lendo coisas. Ok? A menos que seja a palavra de Deus antes de deitar. Fora isso, quarto é para deitar e dormir. Tá? Isso é para deitar e dormir. Não é para ficar enrolando, não é para ficar... não sair da cama. Não é ficar nas telas, né, padre? Ficar nas telas, ou mesmo ficar sonhando, ficar... Não, quarto é para dormir. Depois... Não consegue dormir? Sai. Deixa o quarto para dormir, para repousar. Aprenda isso. Quarto é para descansar, para realmente você repousar. A palavra é descanso, repouso. Não mistura teu quarto. Se você faz teu quarto lugar de serviço, o seu quarto... Padre, mas é onde que eu moro, é tudo junto. Tem gente que vive assim. Tá? Tem lugar que... padre, meu quarto é também a minha casa. Então, começa a colocar, vamos pôr Jesus em oração, você em oração, pôr Jesus nesse quarto, tá? Então hoje vamos abençoar esse quarto, porque nós temos várias realidades, Deus está mostrando várias realidades, sim, mas Ele é o Senhor de tudo. Que Jesus seja o Senhor da tua vida e tome conta da tua mente e do teu coração, do nosso coração. Quanta mágoa nós temos guardada, você muitas vezes do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, traição, decepção. A palavra que cresce é decepção. Dói, né? Mário, que machuca mais? Alguém que você confia te trair
ou alguém que você não confia? Não, alguém que a gente confia. O fogo amigo é o que mais dói, padre. Tá, e o que acontece geralmente com uma coisa assim? Você entra numa decepção. Exatamente. E quanto mais a gente gosta dessa pessoa, quanto mais a gente considera essa pessoa, Você espera maior dela. é a dor que a gente vai sentir na hora da traição. Não, e não só isso, você espera dela coisas que... Só que acontece que essa pessoa muitas vezes também não está bem. Por favor, entenda isso. Isso me ajudou muito a perdoar. Muitas vezes a pessoa que está do teu lado, ela não está aparentando... É fácil. Vou colocar de um caso... Lembra daquele ator americano que... Robbie Williams, lembro, claro, padre. Tá? Quem não lembra, Nossa, né? quantos... Né? Então, quem olhava aparentemente... O próprio Jim Carrey também. Jim Carrey vários também, humoristas, verdade. humoristas, vê a vida deles, eles usam da brincadeira para se, mas dentro deles eles passaram por tanto bullying, tanta situação, que eles usam da brincadeira para se proteger, mas por dentro eles estão sofrendo. Nós não sabemos se eles não têm paz. Então, a decepção. Por isso aí volta, qual é o lugar do nosso refúgio, para a gente poder reabastecer? Pandinha e Mário, qual é o lugar? É o quarto, padre. É o quarto. É o quarto. E aí, eu vou dar o nosso... Por isso que me chamou tanta atenção aqui, padre, as pessoas falando que o quarto é o local Posso dar onde uma elas não se sugestão? sentem bem. Nós estamos num programa aqui ao vivo, tá? E você que o seu quarto tem sido o quarto de terror. Como é que é exatamente? Fica aqui uma sugestão. Transforme seu quarto num cantinho de oração. Padre, eu prefiro que não seja o quarto, tá? Mas se é o seu quarto não é um lugar, seu quarto é o quarto da insônia, você não consegue dormir. Seu quarto tem sido, transforme o seu quarto num lugar de oração, no cantinho de oração. Aí muda. Há uma transformação. Quando, padre, o meu quarto, meu cantinho de oração, então vai lá, se ajoelha na cama. Torne a sua cama um genuflexório. Pandinha, você já fez isso antes de deitar? Você já se ajoelhou colocou? Eu faço todas as noites. Eu, o Pedro e a Roseli. E o sono é uma beleza. Dorme que nem pedra. Ninguém acorda, porque aquele local está sendo abençoado pelas nossas orações, padre. Hoje Deus dizendo, é quarto. Eu estou me emocionando porque Deus mostrando, é tão simples. Nós vimos uma explicação agora do joio e do trigo. O inimigo, Satanás, é real. E ele está aí, sempre tentando... Aliás, eu coloquei e postei nas redes sociais, e até fixei, tá? A pessoa, mas... Mário, entra na minha rede social, por favor. Está fixado. Eu acho que eu fixei. Tem um aqui, mas como que o joio propaga se não tem sementes? E o senhor respondeu, excelente pergunta, escuta amanhã o programa no app ou na rádio que eu vou te responder na Santa Missa. Então, Mário, agora, como que surge o joio? É uma praga. Como que ela é lançada? Por alguém por maldade. Quem trabalha, então, quem trabalha com trigo sabe, que é o desespero deles quando chega, tem que esperar a colheita. Então, é praga. Alguém, ou por maldade, ou o lugar que está, se espalha. Olha. E é uma erva daninha. Vamos usar, quando se fala praga, é uma erva daninha, que vai fazer o mal. E é até um veneno isso aí, né? Então, mas, como nós acabamos de ver, são tão semelhantes, você vai jogar fora? Não dá, só na hora da colheita que você vai poder saber se vai ou não vai. Por isso que não dá para tirar antes, porque são muito parecidos. São semelhantes, idênticos. Por isso que eu lanço a pergunta, estamos produzindo frutos? Se não estamos, nunca é tarde. Jesus vai nos tocar. E essa é a missão que eu tenho, mais do que nunca esse ano. Cuidado com o que você profetiza. E obrigado, Jesus, que eu fui chamado a profetizar a edificação, não para destruir. Que o profeta pode, dado a autoridade de Jeremias, de construir e destruir. A minha missão é construir. A minha missão, enquanto eu viver nesse mundo, é levantar. No mundo que quer derrubar, é levantar em Cristo Jesus. No poder do Espírito Santo. É construir igreja nos corações.
E é essa missão que aqui estou, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Isso aqui é profético para mim, tá? Para o meu sacerdócio. A razão do meu viver é Jesus. E da minha missão, construir igreja nos corações. E obrigado, Senhor, porque quando me sinto cansado, me lembro de profeta Isaías, capítulo 40, o Senhor dá asas de águia, correm sem se cansar, jovens se cansam, até adolescentes se fatigam, mas aqueles que contam com o Senhor, renovam suas forças. Portanto, é no meu cantinho de oração, é na capela que eu me renovo. E aí me renovo para dormir, me renovo para me exercitar, me renovo para exercer meu ministério, para a glória de Deus, construir igreja nos corações. E nesse momento, Senhor, eu estou visitando a casa de vocês. Obrigado. Primeiro, quero agradecer pelo abrir a porta, porque assim o Senhor diz, Ele mandava os seus discípulos entrar nas casas, e a primeira coisa a dizer nessa casa, que a paz esteja nessa casa, que a paz de Jesus esteja na sua casa, e de um modo especial entrando nessa casa, obrigado vocês permitirem eu entrar no quarto de vocês, lembrando que estou na pessoa de Jesus. E Senhor, eu quero consagrar esse quarto ao Senhor. Sim, Jesus, nesse momento, eu confesso a vocês que eu imaginava que seria o quarto, o lugar de tormento, por causa da depressão. Quem passou por depressão sabe o que é isso. E obrigado, Jesus, porque nesse momento, eu repito, tem vários psicólogos me acompanhando agora, não estou tocando em fatores desencadeantes, gatilhos. Estou em Cristo Jesus como sacerdote, levando o bálsamo da cura do Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Por favor, coloque a sua mão na sua cabeça. Geralmente eu peço colocar na fronte, né? E a mão direita na fronte, a esquerda no coração, que é o nosso coração bíblico. Não, põe no topo da cabeça. Senhor, começa na cabeça. Eu não sei os traumas, se foi a pandemia, ou se foi antes da pandemia. Senhor, eu te peço equilíbrio. E a palavra equilíbrio vem com bem-estar. Portanto, nós temos o joio e o trigo, parecidos, mas vocês já viram, só são parecidos. Um é estéril, não dá fruto, vai ser queimado. O outro não, o outro dá frutos. 30, 60, 100 por 1. E obrigado, Senhor, porque você que está me ouvindo agora, você foi batizado. Padre, eu não fui batizado ainda, então busque uma paróquia. Converse com o pároco da sua igreja. Busque o batismo. Padre, busque o batismo. E aí você vai aproveitar os outros sacramentos da iniciação. Isso acontece na paróquia, estão no começo do mês, aliás, final do mês de janeiro, mas está iniciando a catequese. Nossa, obrigado, Jesus, por dar essa oportunidade de falar com o mundo todo. Busque a sua paróquia. Você que não é batizado ou batizada e está sentindo, não, eu preciso mudar minha vida, busca a paróquia. Fala com o padre. Tem a catequese para adultos. Mário, você foi batizado como adulto, não foi? Você teve essa experiência? Não, a primeira Eucaristia, né? Foi adulto, e foi a melhor coisa que eu fiz, padre, foi a melhor coisa. Toda vez que alguém pergunta aqui no grupo, no WhatsApp, aqui sobre isso, eu sempre incentivo, vai que você não vai se arrepender. Então, Senhor, obrigado, Jesus, que eu estou aproveitando e falando sobre isso. Mas agora, eu vou no seu quarto. Vamos juntos. Padre, eu não estou na minha casa agora. Feche os olhos e imagine o seu quarto. E depois, escute no Spotify. Estou ao vivo agora. Vale a pena escutar, porque eu estou abençoando o seu quarto. E olha a imagem que Deus mostra. A visualização. É linda. Anjos. E quando eu falo de anjos, não são esses anjinhos que a gente vê aí desenhadinho, não. É bíblico, tá?
São gigantes, gente, são gigantes. Gigantes, vocês não têm noção do tamanho deles. O meu deve ter um 4,5 metros no mínimo, meu anjo da guarda. E eu peço nesse momento a presença daqueles que nós recebemos no batismo. Graças a Deus, vocês já perceberam que não tem uma homilia que eu a inicie desde que me ordenei sacerdote, sem rezar a oração do anjo da guarda? Vamos fazer juntos? Padre, é fundamental. O anjo, Mário, você é livre, ok? Ok. Pandinha, você é livre, ok? Amém. Nós não somos robôs. Deus nos deu a liberdade. Aliás, deu 2 dons, tá? Livre-arbítrio, que não é a mesma coisa, e liberdade. Nós somos livres. A cada segundo da nossa vida, nós somos livres. Por isso que é importante renovar. O casamento, você vai mantê-lo, mas é diário, é uma conquista diária. Depois vai ter Mateus 6,34, a cada dia basta o seu cuidado. Então, padre, eu já estou salvo. Opa, quando eu escuto isso, sim, Jesus me salvou, mas a minha salvação é diária. Eu tenho que me alimentar e me entregar a Jesus diariamente. Ser fiel a cada dia, até o momento final. Isso é perseverança. Virão momentos bons, virão momentos não bons, mas eu não vou parar de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. E obrigado, Jesus, porque aqui estou na unção do Teu Espírito, indo nesse quarto. Eu não sei como que está o seu quarto. Veja, verbo estar, mutável. Mas a partir de agora, consagrando a Ti, Jesus, eu sei o que Ele é. É uma bênção. Porque você é uma bênção. Obrigado, Jesus. Põe a mão no topo da cabeça. Põe em ordem o quarto que é a nossa mente. Senhor, toma conta dos nossos pensamentos. E aqui eu te entrego os pensamentos acelerados. Senhor, eu te entrego os maus pensamentos. Te entrego aquilo que nós não controlamos. Quantos maus pensamentos, quanta coisa invade da nossa mente e as forças infernais que são reais. E aí tem um detalhe. Você sabe como que os anjos se comunicam conosco e também nós damos a liberdade a eles. Através de sugestão. E quando você faz essa oração, você está dando... Eles já estão agindo para nos proteger. Mas você dá liberdade a eles. Mais ainda. Por isso é fundamental essa oração que toda criancinha muitas vezes deveria, pelo menos antigamente sabia orar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, eu acrescento, hoje e sempre. Eu gosto de fazer isso, tá? Mas a oração não é bem assim, mas eu faço sempre um acréscimo. Hoje e sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Em nome do Senhor Jesus eu peço, Santo Anjo da Guarda. Nesse momento, você que é batizado, quem não é batizado, não tem um anjo da guarda. Padre, eu tenho que falar a verdade. O anjo nos é dado no batismo. Por isso, mais uma vez, eu faço esse apelo. Busque, estou falando com o mundo inteiro. Há uma igreja católica em qualquer lugar do mundo. Busque uma igreja. Fala, eu quero me batizar. E aí você vai aproveitar os 3 sacramentos da iniciação cristã. Batismo, que não é. A Eucaristia e Crisma. Obrigado, Senhor Jesus, porque é o passaporte da eternidade. E eu te louvo e te bendigo por esse lugar que nós passamos pelo menos 1/3 da nossa vida aqui na terra. Como é que é? Exatamente essa cama, esse quarto. Só que agora eu não abençoo somente a cama, eu abençoo o quarto. E ao mesmo tempo, Senhor, está prometido, Mário, amanhã o quarto novamente. Só que aí nós vamos fazer uma limpeza no quarto, ok? Ok, padre, ok. Deus mostrando, não é para agora, tá? Vai ser amanhã. Nós vamos fazer uma limpeza, literalmente. Tem coisas que nós vamos ter que tirar do nosso quarto. Ok.
tá? A gente amanhã. Obrigado, Jesus, por causa até do tempo. Senhor, nesse momento só termina assim. Obrigado, Senhor, porque a graça, a luz vai entrar nesse quarto. Obrigado, Jesus, e a tua luz vai estar entrando, o teu poder. Lembrando, então amanhã nós vamos fazer uma faxina nesse quarto. Amanhã é quarto, e vamos dar um bom tempo para a oração amanhã, porque é um faxinão. Sexta-feira, atenção, chamando os anjos para nos ajudar nessa faxina. E já vamos direto no quarto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Minha mãe puxou a orelha ontem. Filho, você não abençoou a água. Mãezinha, vou abençoar a água hoje. Atenção, dona Vilma, não esqueci, agora não, viu? Abençoai, santificai e exorcizai, Senhor, essa água. Mas ao mesmo tempo, eu quero abençoar essa água com a pílula que o Pandinha leu no intervalo. Oi, vocês estão os dois no intervalo ungidíssimos. Por favor, pílula. Mas quem encontrou essa pílula foi o Mário. Foi escolhida essa pílula, tá? Vamos lá, Pandinha. Vai ungidíssimo, Mário, aqui, Padre. Glória a Deus. Vamos lá, pílula. Pílula 66. Às vezes me sinto uma pessoa morta-viva. São tantos problemas que me sinto sem forças para continuar. Leia Ezequiel, capítulo 37, versículos 5 e 6. Atenção à palavra de Deus agora, por favor, Pandinha. Eis o que declara o Senhor Javé. Vou fazer reentrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. Porei em vós músculos, farei vir carne sobre vós, vos cobrirei de pele. Depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais. Essa é a promessa de Deus para você. Creia, Ele fará uma obra nova em sua vida. Lembrando, quem acompanhou essa semana, eu li essa passagem, tá? Ezequiel 37. Tá? Eu abri o programa com Ezequiel 37 da oração. Obrigado, Senhor Jesus, e se em nome do Pai, abençoando essa água, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembrando, enquanto estiver aqui, essa é a minha missão. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 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 Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus.